a palavra de Deus, a maravilha do poder divino, e especialmente um tema tão especial que interessa tanto, né, aqueles que conhecem as profecias. Os adventistas gostam muito desse tema, né, os 144 mil ali, esse povo especial. E a nossa tônica aqui nessa live, nesse culto, nesse sermão, não é tanto quem são, o que são, né, quem fará parte, mas sim como ser como eles. Essa é a tônica. O mais importante é nós realmente aprendermos das características deles para ser como eles. Se vamos adormecer antes, eu digo morrer, né, antes da volta de Jesus ou não, isso não nos compete, isso compete a Deus, mas podemos sim nos assemelhar em caráter, em características aos famosos 144 mil. Vamos começar então lendo a Bíblia. Se você tem a sua Bíblia aí pertinho de você, por favor, pegue-a. Vamos ler aqui alguns textos, né, que falam sobre esse grupo especial, os 144 mil. E como o pastor Sérgio tem essa voz aí possante de locutor, né, eu vou pedir que ele, eu vou pedir que ele comece a leitura, então, do capítulo 6, versos 12 a 17. E depois eu vou intercalando aqui com a minha voz mesmo, né, a leitura de outros trechos aqui do Apocalipse. Então, abra com a gente Apocalipse capítulo 6, versos 12 a 17. Pastor Sérgio, por favor. Vamos, então, me acompanhe na leitura. Então observei quando ele rompeu o sexto selo, e houve um grande terremoto. O sol ficou preto como um saco fúnebre, e a lua cheia tornou-se vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos e os poderosos, de fato todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. E disseram às montanhas e rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Muito bem, esse texto, esses versos se referem então à abertura do sexto selo. Você percebeu aí que o sexto selo ele inaugura o chamado tempo do fim, né, com os sinais clássicos já bem conhecidos, o terremoto de Lisboa, o escurecimento do sol, da lua, a queda de estrelas, né, especialmente aí no hemisfério norte, né? Isso tudo foi em 1755, 1780, 1833, né? Bem no comecinho realmente ali em que havia pessoas atentas a esses sinais, os mileritas, aqueles que estavam pregando a volta de Jesus, passaram pelo desapontamento. Então, isso é sabido, isso nós conhecemos muito bem, né? Inclusive, eu quero deixar aqui um convite, eu vou postar em breve no meu canal um vídeo que eu gravei lá em Lisboa, justamente sobre o terremoto de Lisboa. Foi algo realmente tremendamente espantoso. Eu estive lá nas ruínas, né, do mosteiro lá do Carmo, da Igreja do Carmo, deixaram ali, do jeito que ficou depois do terremoto, só as ruínas para lembrar desse evento que marcou a história de Portugal e da Europa. E realmente foi um marco aqui próximo, né, daquilo que chamamos de tempo do fim. O sexto selo. Aí no capítulo 7, há uma pausa interessante, né, que do capítulo 6, existe aqui a narrativa, então, anterior dos selos, né, os selos vão sendo abertos, né, sucessivamente. Quando chega no sexto selo, João faz uma pausa para descrever um povo especial. Depois, no capítulo 8, como veremos, ele retoma a narrativa para falar do sétimo selo, que culmina exatamente com a volta de Jesus. Agora, interessante que o capítulo 7 ele foi escrito para responder uma pergunta até um tanto insolente aqui, né, dos ímpios, que perguntam assim: quem pode ficar em pé diante desse Deus, né, diante de Deus e do Cordeiro? Quem poderá? João vai dizer: eu conheço um grupo que pode ficar em pé. E, sinceramente, amigos, eu quero ser dessas pessoas que ficarão em pé, sim, no mar de vidro. Eu quero fazer parte desse grupo especial e eu espero que você também queira, né? O capítulo 7 é a resposta a essa pergunta insolente. Eu vou ler aqui para vocês dos versos 1 ao 4 e depois, capítulo 7, né? Depois versos 9, 10 e 13 a 17. Eu repito daqui a pouquinho. Comecemos aqui pelos versos 1 a 4. Aqui vem a resposta à pergunta insolente dos ímpios. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles a quem fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que
até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Agora avancemos aí para os versos 9 e 10. Depois dessas coisas, vi. Eu quero que você atente para esses dois detalhes que parecem assim um tanto insignificantes, mas que são relevantes demais. No primeiro momento, João ouve, e no segundo ele vê. Ok, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Você percebeu aqui a resposta? Quem poderá permanecer em pé diante de Deus e do Cordeiro? E aqui João diz, olha, essa multidão de remidos pode permanecer em pé. Por que eles podem permanecer em pé? O que os habilitou para isso? Já veremos, então, essas informações também importantes. Agora, leiamos os versos 13 a 17, aqui no mesmo capítulo, que dizem o seguinte: um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes, essa grande multidão, que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Veja, João ficou um pouquinho confuso, porque no primeiro momento ele ouviu um número. Será que simbólico, literal? Já veremos isso. Mas ele ouviu um número. De repente ele olha, e o que ele vê? Uma grande multidão incontável de todas as tribos da terra, não só tribos judaicas necessariamente, como estava ali inicialmente, né? E aí ele fica confuso, mas quem são? Senhor, tu sabes. E aí o ancião responde: esses aí, João, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão por que se acham diante do trono de Deus. Não é porque tenham méritos ou porque eles tenham conquistado o direito de estar ali, mas foi pelo sangue do Cordeiro. Essa é a razão por que eles se acham em pé diante do trono. E os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a sua morada. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que promessa maravilhosa, né? Mas ainda há mais aqui no Apocalipse com respeito a esse grupo especial. Eu vou pedir agora que o pastor Sérgio leia Apocalipse 14, então avance aí alguns capítulos, 14, verso 1, e depois do 3 ao 7. Apocalipse Vamos lá, 14. então. Sim, pode prosseguir, pastor. Continuando com essa leitura maravilhosa que nos leva a compreender, vai nos levar a compreender características dos 144.000. Apocalipse 14, 1, depois versos 3 a 7. Olha que maravilhosa descrição. Então olhei, e lá estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele estavam 144.000, que traziam o nome dele e o nome do seu pai escritos na testa. Olha que coisa mais linda, ter o nome de Deus e o nome do Cordeiro escritos na sua fronte. Isso é maravilhoso. Versos 3 a 7 continuam dizendo o seguinte: eles estavam cantando um novo cântico diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre a humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro. Em seus lábios não se encontrou nenhuma mentira, eles não têm defeito. A seguir, vi outro anjo voando pelo céu com as boas novas eternas para serem proclamadas aos que vivem na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus, deem-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Maravilha, não? Que textos preciosos esses, né? Agora, algumas curiosidades, antes de a gente aplicar realmente aquilo que mais importa para a nossa vida diretamente. Você e eu, que, quem sabe, poderemos fazer parte desse grupo especial. Por que não sonhar com isso, né? Eu disse no começo que Deus sabe todas as coisas, mas por que não, quem sabe, sonhar com essa possibilidade? Muito bem. Quem são os 144.000? Será que a grande multidão é um grupo, os 144.000 se compõem um outro grupo, né? Será que esse número é literal, é simbólico? Bom, primeiramente é bom dizer que os dois grupos fazem parte, foram selados e passaram pela grande tribulação. Você percebeu isso na leitura? Ambos os grupos
Ali é dito que foram selados e passaram pela grande tribulação, que Ellen White chama de a angústia, ou a grande angústia de Jacó. O grande conflito, o livro, o grande conflito, ele se refere aos 144 mil, citando versículos referentes diretamente à grande multidão. Isso é muito interessante. Eu quero compartilhar com vocês aqui alguns textos que vão nos ajudar a compreender essa questão aí de quem são, né? Qual é a identidade deles, será que são grupos diversos ou são o mesmo grupo, tá bom? Eu quero começar por aqui, ó. Um estudo feito pelo Dr. Eckhart Miller, ele é um dos membros lá do BRI, que é o nosso Centro de Pesquisas Bíblicas da Associação Geral. Ele diz o seguinte, que primícias pode se referir aos 144 mil como os primeiros frutos da colheita universal de redimidos de todas as eras. Diante disso, então, Miller conclui que é melhor entender que os 144 mil e a grande multidão são o mesmo grupo visto por diferentes perspectivas. Para ele, os 144 mil representam um termo simbólico, enquanto a grande multidão descreve a realidade. Bem, por que nós entendemos ser esse número 144 mil um número simbólico e não literal? Porque o contexto das passagens, como diz aqui o texto, né, indica isso. Veja, tanto no capítulo 7, de 1 a 8, quanto em 14, de 1 a 5, a linguagem diretamente ligada aos 144 mil tem forte simbolismo. O que aparece ali? Ventos, que não são ventos literais, você sabe que em profecia apocalíptica representam convulsões, guerras, né, tumultos. E ali nós vemos, então, 4 anjos, também são simbólicos, porque estão segurando esses 4 ventos nos 4 cantos da Terra. A Terra não tem cantos, né? A Terra é redonda. Mas, enfim, isso se refere aos 4 pontos cardeais, portanto, uma guerra de proporções mundiais aí. E esses ventos estão sendo segurados por 4 anjos também simbólicos. Aparece um selamento na testa. Você sabe que isso não é um carimbo literal que vai imprimir uma marca, uma tatuagem na testa, né? Aparecem ali homens castos ou virgens. Então, somente homens virgens serão salvos, farão parte desse grupo. Veja que também há um simbolismo aí que daqui a pouco nós vamos explorar. Aparecem 12 tribos de Israel, a maioria extinta, além de que a lista não corresponde também à original lista lá dos 12 patriarcas, né? Então, você vê que há uma série de elementos simbólicos nessa leitura, né? E alguém disse que nada é simbólico quando tudo for literal e nada é literal quando tudo for simbólico, a não ser que o contexto, né, mostre claramente o contrário. Então vejamos, recapitulando. Primeiro, 4 anjos simbólicos. Segundo, o outro anjo é simbólico. Terceiro, os 4 ventos são simbólicos. Quarto, o selo é simbólico. Quinto, as tribos são simbólicas. E sexto, o número. Portanto, não pode ser literal. Ficaria uma coisa bem distoante se esse número fosse realmente algo literal num contexto tão simbológico, né? Tão simbólico. Veremos agora algumas características que são importantes quando a gente identifica a grande multidão que João viu. Lembra? Ele ouviu o número e depois viu uma grande multidão incontável. Primeiro, essa grande multidão, preste bem atenção aqui, está diante do trono de Deus. Segundo, essa grande multidão canta um cântico de salvação diante dos anciãos e diante dos animais, também simbólicos ali. Terceiro, essa grande multidão veio da grande tribulação. E quarto, ela serve a Deus diante do trono, de dia e de noite, no templo. Agora vejamos algumas características que são compartilhadas pelos 144 mil, lá em Apocalipse 14, de 1 a 3. Primeiro, estão diante do trono de Deus, assim como a grande multidão. E segundo, cantam um cântico novo diante dos anciãos e diante dos animais também. Portanto, você vê que há bastante correlação entre esses dois grupos, que aparentemente não são 2 grupos, né? Os 144 mil e a grande multidão. Agora eu vou ler com vocês alguns trechos aqui de escritos de Ellen White, que também nos ajudam a lançar luz sobre essa questão, a natureza, a identificação desses 2 grupos que já estamos percebendo não serem exatamente 2 grupos, né? Quem são os vitoriosos? No livro Grande Conflito, página 648, nós lemos o seguinte: no mar cristalino, diante do trono, lembra? Acabamos de ler isso também no Apocalipse. Naquele mar como que de vidro, misturado com fogo, tão resplendente. É ele, pela glória de Deus, diante desse trono. E no mar está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome. Agora eu quero que você perceba, querido, como Ellen White vai usando de forma intercambiável
textos e expressões e ações que se aplicam a um grupo e também ao outro. Ela vê como sendo um grupo só, você percebe? Outra citação aqui. Com o cordeiro sobre o monte Sião, tendo harpas de Deus, estão os 144.000, que foram remidos dentre os homens. E ouve-se, como o som de muitas águas e de grande trovão, uma voz de harpistas que tocavam com suas harpas. Bem, aqui agora ela diz que são os 144.000 que foram selados e têm harpas e cantam, portanto, esse cântico novo. Mas há pouco ela tinha dito que era a multidão. E cantavam um cântico novo diante do trono, cântico que ninguém podia aprender senão os 144.000. Mais uma citação interessante aqui. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes, tendo sido trasladados da terra dentre os vivos, portanto não são ressuscitados, você percebe isso? São tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Ou seja, aqui ela nos diz que esse grupo que está ali diante do trono, cantando um cântico novo, selados, eles foram trasladados sem ver a morte aqui da terra. Portanto, a gente pode concluir, antes mesmo de ler os demais textos que eu selecionei para vocês, que os 144.000 são, ou a grande multidão, é formada pelas pessoas que estarão vivas por ocasião da volta de Jesus. Por isso passaram pela tribulação, por isso passaram pela angústia de Jacó, não viram a morte e são trasladados para o céu sem ver a morte. Estes são os que vieram da grande tribulação, passaram pelo tempo de angústia tal qual nunca houve, desde que houve nação, suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó, permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Veja, Ellen White, então, ao identificar os 144.000, que passam pela grande tribulação, cita Apocalipse 7,14, que trata da grande multidão. Mais uma vez reforçando a ideia, a tese, né, de que se trata de um grupo, na verdade. A grande multidão, veja só, Apocalipse 7,15, vamos relembrar? Por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. E os 144.000? Primeiros inscritos, a senhora White diz, e quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse, somente os 144.000 entram neste lugar. E nós exclamamos, amém, aleluia, melhor dizendo. Então veja, a grande multidão entra, mas somente os 144 podem entrar, os 144.000. Então, o que concluir disso? O trono de Deus fica no templo, no Monte Sião. A geografia ali é a mesma. No Monte Sião fica o templo, e dentro do templo fica o trono. E somente podem entrar nesse local os 144.000, que também são identificados como aquele povo, aquela multidão vestida de vestes brancas. Veja que interessante, né? Outro tópico interessante aqui, já finalizando essas considerações, muitos não passarão pelo tempo de angústia. É o que ela diz em Conselho sobre Saúde, página 375. Ela escreveu, nem sempre é prudente suplicar cura incondicional. Deus sabe se aqueles em favor de quem se fazem petições, orações, seriam capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viriam, caso vivessem. Conhece o fim desde o princípio. Olha só o que eu grifei aqui. Muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o mundo. E aí no grande conflito, 677, lemos, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados. Se essas pessoas que morreram na fé do terceiro anjo, portanto, de 1844 para cá, saem do túmulo glorificadas, lógico que não passaram pela tribulação, não passaram pela provação que vai vir sobre o mundo. Lógico que é o caso da senhora Hastings, né? Ellen White conta o caso dela, o marido estava muito triste, e a senhora White então disse para ele assim, não fique tão triste, porque a sua esposa ela vai ressuscitar sem passar pela tribulação e estará junto com os 144.000. A mesma coisa foi dita para Ellen White, quando ela contemplou um planeta maravilhoso, um planeta no qual o pecado não teve sucesso, né? Um planeta não caído. Ela quis muito ficar por lá. Óbvio, eu também quereria, né? E aí o anjo diz, volte, você vai ter uma missão ainda, né? E se você for fiel, juntamente com os 144.000, você contemplará a volta de Cristo. Ou seja, Ellen White não fará parte desse grupo. A senhora Hastings também não, porque não passará pela tribulação. Esse grupo, portanto, fechando a questão,
são aquelas pessoas que realmente passarão pela tribulação e estarão vivas por ocasião da volta de Jesus. Eu espero que tenha ficado bem claro isso aqui. É apenas uma recordação de alguns detalhes importantes para entendermos, né, essa questão da identificação dos 144 mil que compõem ali a grande multidão que João viu naquela visão maravilhosa. Agora, pastor Sérgio, existe aí uma intertextualidade bem interessante também, né, naquilo que a gente leu, e quando eles foram comprados, então, porque aqui diz que foram comprados em todas as nações, a ordem das tribos e as características que essa ordem apresenta sobre os 144 mil, esse tópico também é interessante. Eu gostaria que você, como um grande conhecedor da cultura hebraica, que trabalha, né, com os judeus adventistas aí em São Paulo, comentasse um pouco para a gente esse detalhe aqui tão importante. São Michelson, eu estava ouvindo aqui atentamente a sua exposição e ficava encantador quando nós vemos como a Bíblia se relaciona, né? A intertextualidade, a intratextualidade, ou seja, o texto dentro do próprio livro, trabalhando conceitos, repetindo ideias, que nos mostram de maneira muito clara que o número ouvido por João é representado, então, pela grande multidão dos que haverão de estar vivos. Só antes de entrar nessa análise mais exegética, isso é confortador, na verdade, porque nos mostra que haverá uma grande multidão de salvos. O número dos salvos é grande, ao ponto de nós podermos de ser descrito como uma grande multidão. É interessante que a senhora White também, no livro Primeiros Escritos, ela fala que os justos, em número de 144 mil, ficaram em um quadrado perfeito. E essa é uma interessante nota que também nos mostra que o número é simbólico. Porque se você pegar uma calculadora e fizer o quadrado de 144 mil, não é perfeito. Efetivamente, não dá para fazer um quadrado perfeito, porque dá 379, algumas coisas. Significa que o número é simbólico, apontando para algo muito maior do que ele mesmo. E aí, onde é que a gente encontra algumas ideias dentro da própria Escritura que nos podem permitir entender características dos 144 mil, qual é por que é que eles surgem no contexto do final dos tempos e por que é que eles surgem nessa pausa que existe na abertura do selo e no momento em que os ímpios dizem quem pode subsistir. Eu gosto de um texto muito, muito interessante. Você pode abrir sua Bíblia lá no livro de Números, no capítulo 31. Eu vou colocar aqui na tela para você. Vou compartilhar a minha tela bíblica aqui. No capítulo 31, só para que vocês possam ver um detalhe muito interessante. Capítulo 31 do livro de Números. Então, uau, nós vamos de Apocalipse para Números. Exatamente. Nós temos duas personagens que se entrelaçam dentro do Apocalipse. No capítulo 2 do livro de Apocalipse é feita menção a Balaão. E Balaão, você sabe que na história, Balaão foi aquele que fez no deserto de Zim, fez com que o povo de Israel se contaminassem com as filhas, as midianitas, com as moabitas, né? Através de um engano e etc. O povo se manteve fiel, Deus não deixou que Balaão amaldiçoasse o povo, no capítulo 25 de Números, que nós chamamos na tradição judaica de Bamidbar, no deserto. E aí ele gera um plano, e esse plano gerado, ele diz, olha, faça com que eles não percam pela batalha, mas sejam conquistados pela prostituição. Pela prostituição. E nesse contexto, ocorre lá no capítulo 25, você vai encontrar a história de Finéias, que mata Cosbi, né, que era a mulher midianita, né, a moabita midianita, que estava ali naquele momento. E no final, você vai encontrar no capítulo 31, quando o povo de Israel se reúne para batalhar contra aqueles que os fizeram cair por ordem de Deus. E ali no verso 4, olha só, verso 31, verso 3, diz o seguinte: falou, pois, Moisés ao povo, dizendo, armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Eterno contra eles. 1000 homens de cada tribo, dentre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel foram dados 1000 de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Mandou-os Moisés à guerra, de cada tribo 1000, a estes e a Finéias, liderados por um sacerdote, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate ou toque. E eles pelejaram, etc. O que eu queria chamar a sua atenção aqui? Percebe que da quantidade total de Israel, 12.000 foram aqueles que
somaram-se e que entraram em batalha contra os midianitas. Aqui é um aspecto interessantíssimo, o pastor Michel chamou a atenção para a intertextualidade. O capítulo 7 de Apocalipse e o capítulo 2, e Apocalipse como sendo o livro mais judaico, mais hebreu do Novo Testamento, bebendo imensamente de fontes bíblicas e também não bíblicas. Deus assim quis e inspirou que dessa maneira fosse. Ele vai lá na história de Balaão, ele já trouxe a figura de Balaão para a história, e nos mostra que haverá que aqueles que efetivamente serão vitoriosos contra a besta, eles são aqueles que batalham neste mundo não apenas não é a guerra, mas batalham para permanecerem puros. E aí nós encontramos uma nova intertextualidade no capítulo 14, porque é dito que eles são virgens, não se contaminaram com mulheres. Mulheres foram aquelas que contaminaram o povo de Israel, que juntou 12 mil que foram batalhar. 144 mil é equivalente de 12 vezes 12 mil. Você vai ter 144 mil perfeito. O que isso significa? Dr. Roy Gaine, estudando esse texto lá no livro de Números, trazendo um paralelo aqui para Apocalipse, diz que aqui o 12 é um número da perfeição do governo de Deus, dentro daquilo que é chamado de gematria, dentro da numerologia bíblica. 12 é o número da perfeição do governo de Deus. Significa que aqueles que haverão de estar perfeitamente unidos no mar de vidro são aqueles que passaram, e nos mostra de maneira muito clara a sua relação com a grande multidão, são aqueles que passaram pela batalha de serem apresentados à prostituição nos últimos dias. A prostituição, e nós vamos encontrar a prostituição no capítulo 17. A Babilônia Grande e suas filhas. Em outras palavras, essas pessoas vitoriosas contra a besta, elas têm um sacerdote diante delas. Lembre que Finéias, o sacerdote, foi adiante para levar os utensílios e as trombetas de guerra. Da mesma maneira, nós encontramos as trombetas do Apocalipse, nós encontramos o toque das trombetas e o sumo sacerdote liderando. E o capítulo 14 fala exatamente isso. Capítulo 14, verso 4, diz assim: estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens, e seguem o cordeiro, que é em si o sacerdote, por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre a humanidade. Quando eles foram comprados? Eles foram comprados na cruz do Calvário. Eles foram comprados com o sangue que foi derramado, e este sangue é o penhor pelo qual eles conseguem vencer. E o capítulo 15 diz isso. O capítulo 13 nos fala a mesma coisa. Ninguém vence, os 144 mil não vencem pelo seu próprio poder, como Israel não tinha poder para vencer. Israel, confrontado com a prostituição das midianitas, se entregou à prostituição dos midianitas. A única coisa que fez com que alguém tivesse, que a praga de Deus deixasse de cair sobre Israel, foi o zelo que ardeu no coração de Finéias. E eu chamo você a se lembrar do livro de Filipenses, capítulo 2. A única coisa que faz com que os 144 mil, a grande multidão dos vivos nos últimos dias, e a grande, imensa multidão dos salvos de todas as eras, possa ser resgatada das pragas, das aflições, é o ardor que esteve no coração de Jesus Cristo quando ele olhou para nós, viu que para o nosso mundo, e viu que nós estaríamos eternamente perdidos, colocou sua marinha de dores, disse para o pai: pai, eu estou indo porque eu não posso deixar meus filhos perecerem. Isso é maravilhoso. Eu quero, só para terminar aqui, pastor Michelson, mostrar essa questão da ordem das tribos. Pastor Michelson já tocou que existem 7, alguns dizem 22, são 22 menções, mas existem 7 formas diferentes das tribos. E eu queria mostrar para vocês, eu sou péssimo em fazer PowerPoint, preciso um dia aprender.